Quero chamar os meus amigos que estão aqui, pastor Giovanni, o Leandro, para colar aqui com nós. Sou amigo de ninguém não, mano, você é louco? Olha o Bola, mano, a intimidade que ele acha que ele tem. Gente, hoje vai render, viu, o assunto. Já viu que começamos bem, né, pastor? Pastor, dá um briefing aqui para nós. A gente mergulhou nessa série de mensagens que nasceu de uma forma bem espontânea, a série Nossa Causa. Já estamos aí, acho que há 4 sábados, falando sobre a ocupação, transformação da sociedade. E fala um pouco para nós da sua intenção para essa noite, para esse lab, essa conversa. O que você espera para essa noite? Cara, primeiramente, você foi abençoado com essa série Nossa Causa? Quem está sendo abençoado? Cara, surgiu muito espontâneo. Foi algo muito... Eu gosto muito de planejar séries de mensagens. Vocês estão ligados, a gente sempre faz isso na Juventude Alive. Essa série foi uma série exclusiva aqui do Alive Livre. A galera do Alive Up, do Way, não participaram dessa série porque foi muito espontânea, né? Foi alguns sábados atrás, 4 ou 5 sábados atrás, eu tinha um compromisso para pregar em uma igreja próxima aqui na região, e eu pedi para que você pregasse para mim aqui, e o Mateus pregou, trouxe uma palavra fantástica. E enquanto eu li a mensagem que ele me mandou, ele falou assim, hoje lê aí, vê o que você acha. E enquanto eu li a mensagem, cara, veio no meu coração que nós precisávamos falar mais sobre causas, né? Somos uma geração que busca por causas dignas, causas do reino de Deus. E eu lendo aquela mensagem, depois, durante a semana, eu fui ouvir a mensagem no YouTube e, cara, me falou muito comigo. Chegou no outro sábado, eu quis pregar algo semelhante, algo que fosse na mesma linha, na mesma vibe. E assim foi, né? E assim foi, Deus foi falando comigo, cara, e já fazem 4 semanas que nós estamos falando sobre causas, sobre representar o reino de Deus. Estamos falando sobre as esferas da sociedade, que talvez é um assunto que muitos aqui já ouviram de púlpito em outras mensagens, mas nunca aprofundaram no tema de uma maneira mais clara, objetiva. E cara, até já dando um spoiler para a galera aí do Alive Livre, vai animando o pessoal, vai trazendo mais gente para o Alive Livre, vai chamando a galera para vir. Chama seus amigos, quem você conhece que faz parte desta faixa etária do Alive Livre, porque a gente tem muitos projetos. Essa série veio para marcar e para nos dar novos projetos. Então, nas próximas semanas, nós vamos estar inaugurando um projeto único, inovador, incrível aqui, exclusivo para o Alive Livre. Eu sei que aqui nosso espaço é bem amplo, né? E às vezes a gente chega aqui, um templo desse tamanho, o nosso número é um pouco reduzido aqui na nossa faixa etária do Alive Livre. A tendência é ficar meio tipo, nossa, mano, parece que tá meio para baixo e tal, mas não tá. Deixa eu te falar, nós estamos na nossa melhor época. Exatamente. Nós estamos voando, porque chame a galera para vir junto contigo, pilha a galera, fala, cara, você precisa estar lá. O projeto que a gente está desenvolvendo é para que as universidades da nossa cidade estejam em peso aqui todo sábado. Vai ser incrível. Araçatuba vai comentar o que vai acontecer Araçatuba aqui, né? vai comentar do que está acontecendo aqui no Alive Livre. Então você pode gerar expectativas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso bate-papo de hoje. Já estão vendo, né, gente? Vai ficar cada vez melhor, tanto o lab de hoje quanto as próximas semanas no Alive Livre. Mas vamos lá, nós vamos conversar sobre ocupação. E o assunto vai render. E eu queria começar abordando uma mentalidade de ocupação. Começando abordando a mentalidade. Que Salomão, ele foi o homem mais sábio da história. E foi ele que falou, assim que o homem pensa, assim ele o é, né? Então não tem como a gente abordar esse assunto sem começar por outro tema. E pastor, você comentou como essa série nasceu de uma forma natural, etc. E sobre como estava no seu coração a necessidade da gente abordar causas aqui no Alive Livre. A nossa geração, principalmente a faixa etária do Alive Livre, é movida por causas. Como que você acha que... É o tema da nossa série, né? Nossa Causa. E como que você acha que essa temática da ocupação, como que isso se relaciona com a nossa geração no tocante às causas? Como a gente encarar a ocupação como uma causa? Como isso se relaciona com a nossa geração? Cara, eu vejo assim,
todo lugar que nós não ocupamos, nós não podemos reclamar de quem está ocupando. Sim. Né? Então, por exemplo, se o Kainan não estivesse sentado nessa cadeira, primeira cadeira aqui, se ele não chegasse no horário e sentasse nessa cadeira que ele queria sentar, e alguém sentasse antes dele, não cabe a ele ficar chorando, murmurando, reclamando: ai, por que essa cadeira está desse jeito? Por que essa cadeira tem gente aí? Por que o cara sentou na primeira cadeira e eu não? Não dá para ele reclamar, porque se ele queria sentar lá, ele tinha que chegar antes e tinha que ocupar aquele lugar. Sim. Quando falamos que a nossa geração, principalmente essa faixa etária, é uma geração que busca por muitas causas, é porque somos pessoas que têm um desejo dentro de nós de fazer algo. O problema é que muitas vezes não sai do desejo e não sai simplesmente da teoria para a prática. Então, o que começa a acontecer? Eu tenho muita vontade de transformar ambientes. A gente já falou aqui sobre os shifters. Eu tenho muita vontade de transformar alguns lugares. Eu tenho muita vontade de ver um mundo melhor. Eu tenho muita vontade de ver uma sociedade melhor. Só que isso não sai da vontade. Isso não sai do discurso. Isso não sai das redes sociais e não vai para a prática. Entendeu? E aí a gente começa a reclamar porque o mundo está ruim, porque o coração do povo é muito mau, porque a sociedade é ruim, porque o Brasil é ruim, porque Araçatuba é ruim. E a gente começa, entendeu? É como aquele camarada, como eu disse, que fala assim: por que o outro está sentado no meu lugar? Não, porque você não sentou lá antes. Então, se nós não queremos ficar para sempre como uma geração que só reclama, diz que está ruim, mas não faz nada para melhorar, é daí que surgiu essa inquietação no meu coração de fazer essa série. Sim. Então, eu acho que é aí que está o relacionamento, aí que está a correlação entre causas e a nossa geração. Porque eu percebi que a nossa geração às vezes fala muito sobre um mundo melhor, sobre pessoas que têm que ser melhor, uma sociedade tem que ser melhor, só que não sai do discurso. A gente não vai para a prática, a gente não vai para a ação, a gente não faz o que tem que ser feito, a gente não entende nem sequer qual que é o verdadeiro propósito e causa que nós deveríamos abraçar, e que esse verdadeiro propósito e causa vai abranger as demais causas e propósitos que a gente vai ter. Com essa deixa eu quero perguntar para o Leandro, que a gente estava comentando ali no backstage um pouquinho sobre as causas, e você comentou com nós como que esse é um desejo inato de qualquer ser humano, uma causa maior, viver por algo maior. E comenta com nós um pouco aquela questão que você disse que muitas pessoas, esse desejo que é inato do ser humano, um desejo nobre de lutar por uma causa, como muitas pessoas elas caem naquela armadilha de ficar em microcausas, quando a gente poderia ter uma visão macro. Fala um pouquinho para nós a respeito disso. Eu vou dar continuidade no que o Gi falou, que teve de 6 em 6 meses acontecem algumas coisas na sociedade, e a gente às vezes como igreja, a gente não sabe se posicionar, né? E um exemplo, o Netflix ou o Porta dos Fundos vai lá e solta uma vinheta lá, um negócio que ofende o evangelho, especial de Natal. Aí a igreja massacra o Porta dos Fundos. Aí daqui a pouco o Boticário vai lá e faz uma campanha, Natura faz a campanha de propaganda defendendo a causa LGBT. Aí a igreja vai lá, massacra os caras. A verdade é que quando a gente faz isso, a gente acaba fazendo um desserviço, porque o cara ele não que a gente não tenha que se posicionar, mas a gente fazer isso, a gente só contribui para uma separação, não para uma aproximação dessas pessoas para a igreja. O que seria o correto? O correto é você, talvez, com um posicionamento pessoal, não consumir daquela marca, você dá no seu direito, vou cancelar minha assinatura no Netflix. Mas você não vai, porque você gosta do conteúdo que está lá. Então o que você tem que entender é que o Netflix, por exemplo, ele tem uma agenda completamente esquerdista. Você tem que estar ciente disso quando você assina. 50% dos filmes vai falar de alguma coisa que é contra a igreja, porque a agenda esquerdista, ela fala sobre isso. Se você pegar as teses de Gramsci, de Marx, eles querem destruir a família e querem destruir a igreja, né? Então, como que uma plataforma que tem um viés completamente esquerdista, eu vou ficar, Netflix, o que adianta? Não adianta nada. O que adianta seria eu me posicionar, né, eu entender, começar a difundir valores, e os atores falam, não, isso daí vai contra, agora, aí sim, aí eu estou vindo de cima para baixo. Fala, não, eu sou, você quer me contratar como ator? Quero, você é o melhor ator que tem.
e a gente quer fazer um especial de Natal assim acessado. Não, assim eu não faço, porque vai contra aquilo que eu acredito. Aí você mudou, aí você está ditando como que as coisas são influenciadas. Agora a gente fica aqui de baixo para cima, tentando estar, e os caras estão dando risada na nossa cara, entendeu? A Naturas, que fez aquela campanha, que tinha uma questão LGBT, aumentou o faturamento deles em 30%. Que influência que a gente teve disso? E ficar xingando os caras no Twitter. Xinga muito no Twitter, né? É exatamente isso que eu gosto de falar. Às vezes a gente é muito leão de Twitter, né? E a gente é muito leão de redes sociais. E por isso que eu falo que é uma geração que quer buscar alguma causa, mas não está fazendo nada, só está falando. A gente precisa agir. Então, qual que é a nossa principal forma de ação? Ocupar esses lugares. Então, inclusive, pessoal, no nosso Instagram, @livelivre, você pode mandar perguntas pra gente ler agora. Estamos aqui. E eu vi que teve uma pergunta bem interessante que ele falou assim: como lidar com o preconceito ou com a religiosidade em relação à esfera das artes, do entretenimento? Eu acho que a gente precisa separar muito bem o que a gente está achando que é preconceito, porque não existe preconceitos dentro do que a gente acredita como igreja. Existem princípios e valores que a gente defende. Então, o que é um preconceito e religiosidade quanto à arte? É eu ficar simplesmente, como o Lê falou, gritando, só gritando no Twitter, tentando fazer barulho, mas não me movimento, e aí eu começo a falar aqui de cima que todo mundo que quiser ocupar as artes e entretenimento é do capeta. Sim. Entendeu? Então, às vezes vai chegar um rapaz aqui pra mim e falar assim: cara, eu quero ser um ator. Não vai ser ator porque todo ator é do diabo. Muito tempo a gente já ouviu isso. Caraca. Então, isso é a religiosidade. Então, quando eu começo a compreender que dentro de um ambiente como esse surgirão atores, atrizes, surgirão homens e mulheres para influenciar as artes e entretenimento, eu falo: uau, sensacional. Então eu vou impulsionar eles para isso. Só que aí entra no que o Lê acabou de comentar. Temos que fazer uma distinção muito clara. Para mim, religiosidade ou preconceito é quando eu julgo que aquele nicho é totalmente do diabo, por exemplo. Vamos falar, porque todo mundo já está assemelhado a essa expressão. Agora, o que se faz lá dentro, aí sim eu posso refletir se eu estou carregando princípios e valores da palavra ou não. Porque não é a palavra que tem que se amoldar ao que o mundo está pregando. O que nós estamos falando sobre causas, sobre ocupação, é que o mundo precisa viver o que a palavra de Deus está falando. Exato. Então, eu vou incentivar jovens como nós aqui, que tem o sonho, por exemplo, de entrar no mundo das artes, eu vou incentivá-los a entrar. Mas não para fazer de qualquer jeito. É para eles entrarem, serem os melhores, e quando a Netflix os procurar e falar assim: você vai ser meu ator, você vai ser minha atriz, e eu quero fazer um seriado assim, assim, assado, ele vai ver e falar assim: não, se for para fazer assim, eu não vou fazer, porque eu tenho meus valores, eu tenho meus princípios. E aí vai começar a surgir outros streamings que vão se levantar, de pessoas que não vão necessariamente levantar uma bandeira: esse é o streaming cristão. Não, mas Netflix, esse é um streaming gospel, net gospel. Crenteflix. Crenteflix. Eu não preciso de um Crenteflix. Eu preciso de um streaming bom, que talvez ninguém vai saber que é de um cristão, mas que por trás dele carrega princípios e valores da palavra de Deus que vão mudar. E aí a galera não vai precisar ficar mais gritando. Não, ele simplesmente vai falar: eu tenho opção. Eu não vou ficar indo pro Twitter. Se eu tenho opção e eu tenho um streaming tão bom quanto aquele, mas que carrega princípios da palavra, eu cancelo aquele e eu assino aquele que está de acordo com os princípios e valores que eu creio. Eu vejo assim. Hein, gente? Enquanto vocês falavam, eu lembrei de uma frase do pastor Gustavo Paiva, que ele fala que aonde a igreja se cala, as trevas gritam. Então, é muito isso que o Lê falou, que muitas vezes falta para nós essa autoridade de falar, falta para nós, igreja, essa autoridade de falar a respeito de certas esferas, de certos ramos da sociedade, porque a gente, por muito tempo, isso tem mudado, mas por muito tempo a gente não ocupou certos espaços. Então, a gente faz muito barulho, e não transformações efetivas. Mas isso tem mudado, porque, olha só, a gente está falando sobre ocupação nessa noite. Quando que há 10 anos atrás a gente imaginava
que um pastor ia estar incentivando sua juventude. Cara, você tem que estar nas mídias, sim. Deus te chamou para produzir bons filmes. E a gente carrega esse chamado da reconciliação de todas as coisas, né? Isso é fenomenal. E quando a gente se posiciona da forma errada, a gente, na verdade, a gente desocupa, né? Porque, pô, se alguém ouve a gente falando dessa forma, aqui a gente está usando muito a questão da arte, mas pode ser no esporte, né? Ah, jogador de futebol não edifica. Aí o cara, pô, às vezes o Kaká, olha o exemplo que o cara dá num meio tão pervertido, né? O cara se levanta como um cristão, né? E aí às vezes a igreja fica batendo muito em quem quer ir para essa área do esporte, né? Então a gente desocupa. E aí o mundo do futebol é o quê? Pô, quem mais influencia a molecada? É jogador. Isso. Né? Então quando a gente critica, a gente na verdade recua. A gente vai recuar. Ah, futebol. Ah, é a arte. Ah, novela não presta. Então ator não presta. Então futebol não presta. Ah, não assiste a Globo. Ah, e não sei o que lá. E aí vai indo. E a gente faz um desserviço e não cumpre o chamado da reconciliação de todas as coisas, né? Porque a gente separa. É o que aconteceu quando entrou a balela há uns anos atrás. Que, por exemplo, religião e política não se discutem. Quantos já ouviram essa frase? Burrice essa frase. Burrice essa frase. Então, peraí. Eu sou chamado para ocupar um monte da igreja. Eu sou um pastor. Mas antes de ser um pastor, eu sou um cidadão. Então eu não posso ter minha expressão política. Então eu não posso entender o que para mim são certos valores e princípios que precisam estar no meio político. Porque talvez há 10 anos atrás, se um de vocês se levantasse e falasse assim: olha, eu tenho o sonho de ser um dia um deputado, um vereador, um prefeito, ia ser repreendido. Ia ser o fim, repreendido, né? E hoje você tem a oportunidade de estar num ambiente onde nós estamos falando, se você deseja ocupar, por exemplo, algum cargo político, que Deus te abençoe e conte conosco nessa. Agora, carregue os princípios e os valores da palavra de Deus. O momento político que vivemos, o estado de decadência que chegamos, por exemplo, no Brasil, na questão tão falada, por exemplo, que é a corrupção, só chegou porque um dia a igreja se calou. Sim. Porque a igreja caiu nessa bala. Não, porque a igreja é esse mundinho, não mistura com política, com jogador de futebol, com moda, com artes, com entretenimento, com cinema. Não, peraí, não é assim. Nós vamos ocupar sim todos os lugares. Nós vamos estar sim em todos os lugares, né? Porque aí foi essa postura nossa que gerou outras pessoas falando o seguinte: ei, crente, fica dentro da igreja lá que é o teu lugar. Não, peraí, nosso lugar não é dentro da igreja, nosso lugar é lá fora. Nosso lugar é ocupando cada esfera dessa sociedade. Sim, é isso que nós vamos fazer. Você já está falando um pouquinho sobre isso, pastor, mas eu quero perguntar para o Leandro de uma forma mais direta, para a gente discorrer a respeito disso. A respeito já que a gente está falando da mentalidade de ocupação, eu quero tocar no tema da mentalidade do gueto gospel, né? Do que a gente fez a piadinha do Crenteflix. Uma pessoa é chamada para ocupar a esfera da moda, ela vai lá e faz a moda gospel, estampa Yeshua na calça jeans, assim, uma fonte muito feia, né? Fala para nós, ler um pouquinho, como que essa mentalidade do gueto gospel, como que isso aborta essa nossa missão de ocupação. Agora uns 30 minutos falando. Você gosta desse assunto que eu sei. Eu acho que aqui o principal é a gente entender um pouco o processo, né, natural da igreja. É natural a gente entender que esse ambiente aqui, ele é o melhor para a gente estar, né? É num ambiente de igreja em que a gente consegue às vezes se manter firme na fé. É no ambiente de igreja que a gente consegue permanecer mais conectado a Cristo. E isso é a nossa essência. Só que se a gente deixar que essa essência se conecte com um espírito de medo, o que eu vou fazer? Eu falo, cara, se é aqui que eu consigo ficar firme, é aqui que eu vou permanecer. Porque aqui eu jogo dentro de casa. Porque quem que vai vir contar uma mentira para mim do lado do meu pastor? Assim, eu acho que não era para ser o convencional. Mas agora, se eu estou lá na faculdade, que a galera tá só falando porcaria, é muito mais difícil. Então o que começou a acontecer naturalmente? Cuidado com as suas amizades. Então você não vai ter amigo fora da igreja, só tem amigo dentro da igreja. Então agora seus amigos são gospels, né? Seus amigos é só a galera aqui do Livre. E aí o seu rolê é só com a galera da igreja. E aí as músicas que você ouve
Aí a gente vai ter que entrar na polêmica se existe música do mundo, né? Se pode ouvir sertanejo ou não. Mas não é esse o intuito da discussão. Mas assim, aí você só vai ouvir morada. Sim. E aí, quando você vai ver, o seu contexto social inteiro é só coisas gospels. E aí você não consegue se inserir dentro de um contexto de um mundo em que ele não é gospel. Então você está lá na faculdade, você não consegue ficar no ambiente da faculdade porque o mundo ele é muito mais efetivo nessa questão de dominar as coisas. Então você está lá, você fica completamente, sabe, cria-se aquele estereótipo de crente, né, que é uma luta, eu acho, dos últimos 10 anos para desconstruir. Né, porque quando eu estava na faculdade, eu falava assim, mas como assim, você é crente, mas você não vai de terno? Tipo, a galera ficava curiosa em entender como assim você é crente, mas tipo, e aí, não pode usar calça jeans? Pode usar calça jeans, é legal, como é que é lá? Então a galera tem porque eles acham que a gente vive numa seita, um negócio à parte. Então acho que a gente tem que desconstruir isso primeiro e conectar com as pessoas lá de fora. Não estou falando para você sentar na roda dos escarnecedores, é muito diferente. Eu estou falando para você influenciar onde você estiver. Você não precisa ter medo do mundo. Na verdade, o mundo tinha que ter medo de você. Só que a gente inverteu, a gente correu para dentro da igreja. Eu acho que é isso que fez com que a gente perdesse influência em todas as esferas. Eu acho que esse medo que você falou sobre se assentar na roda dos escarnecedores, a gente confunde muito que uma coisa é você conviver com e outra coisa é você compartilhar a vida. São duas coisas diferentes. Jesus, ele convivia nas mais diferentes rodas. Ele convivia desde o topo da sociedade, senadores, políticos, governadores, e também até com as partes mais baixas da sociedade. Mas ele compartilhava a vida com os dele, com os discípulos, né? Eu acho que às vezes é isso que falta a gente entender, que a gente deve sim conviver nas mais diversas rodas e influenciar, né? Trazer o reino para esses ambientes. O problema é simplesmente a falta de ação. Sim. E a gente volta naquilo que nós começamos. Eu falo muito e eu ajo pouco. Então, aí, qual que é o grande X da questão? Eu posso me assentar em qualquer roda, desde que aquelas rodas não tirem de mim os meus princípios e valores que são imutáveis. Porque a galera começa a ter medo de ocupar os montes da sociedade, ocupar lugares que não são gospel para levar um princípio e valor do reino, porque o que acontece? Eles já viram tantos outros que se achegam em ambientes como esse e em vez de lá inserirem os princípios e valores do reino, são influenciados. Então, qual que é o problema? O problema é quando você passa uma vida toda ouvindo de princípios e valores do reino e de repente, por conta de uma roda que você se assenta, você deixa os seus princípios e valores irem para o ralo e você começa a tomar forma do que o que eles acham, você acha que é o mais bonito, que é o mais verdade. Então, esse que é o problema. Agora, não é porque alguns fizeram errado que todos nós então vamos falar, não, então eu vou me... Não é porque está todo mundo fazendo errado que eu vou me abster então de fazer o certo. Eu cito sempre Daniel. Todo mundo estava fazendo errado, todo mundo estava tomando forma da Babilônia. Mas o Daniel, ele não saiu da Babilônia, não, deixa eu correr daqui. Não, ele continuou na Babilônia, ele continuou no mundo, só que ele continuou com o seu coração em Jerusalém. Nossa. Então, o coração dele não tomou forma do mundo, o coração dele estava em Jerusalém. E aí, através do coração dele que estava na presença de Deus, ele influenciou onde ele estava. E sabe o que eu acho mais louco na história de Daniel? Que não foi a cabeça de Daniel que mudou com o rei, foi o rei que mudou, porque no final do capítulo 4 de Daniel, fala que o rei decidiu dizer para todo mundo, o Deus de Daniel, os princípios que Daniel carrega, são os princípios que a partir de agora, eu e toda a Babilônia vamos crer. Uau! Sensacional! Sensacional, então você não precisa ter medo de sair do gueto gospel, desde que você saia com o teu coração aqui, com o teu coração na presença de Deus. E desde que você chegue diante dos reis, autoridades, amigos dessa época, e em 5 minutos de conversa, 1 ano, 5 anos de faculdade, não são eles que têm que mudar a sua cabeça, é você que tem que mudar a cabeça deles com os princípios e valores do reino de Deus. Porque quando chegar no final da tua faculdade, que sejam os teus amigos falando, olha,
eu tinha valores e princípios totalmente distorcidos, mas a partir de agora é o Deus do Felipe que eu vou servir. Nossa. Uau, sensacional. E isso tudo Daniel só conseguiu fazer porque ele tinha uma identidade muito bem estabelecida. E para a gente fechar esse tópico da mentalidade de ocupação, eu quero que o Leandro compartilhe conosco aquilo que estava compartilhando comigo com o Giovanni, da identidade, como a expansão da compreensão de quem nós somos expande também a manifestação de Deus através de nós. Fala rapidinho para nós um pouquinho sobre isso. Isso daí é muito interessante, a gente pensar que nessa luta, né, e não é fácil a gente conseguir estar em contato com o mundo, né, e estar dentro da igreja, sempre vai ser uma dificuldade, né? E nessa, às vezes, nessa influência que o mundo vai exercer, mesmo que seja mínima sobre nós, a gente começa a acreditar em algumas coisas que não fazem parte daquilo que Deus sonhou para nós, né? Aquela questão do propósito, né? A gente vê o mundo entendendo a necessidade do ser humano de ter um propósito e fazendo disso, distorcendo essa imagem. Então Deus tem um propósito imenso para a sua vida. Aí você vai lá e pega algumas causas, né, ambientais, e você vê gente se distorcendo, se jogando. Eu vi um vídeo de um cara levando flor lá dentro do mercado e colocando porque o boi tinha morrido. Não teve um negócio assim? Então o propósito da vida do cara é fazer com que você não coma carne. Cara, o propósito dele tinha que ser algo muito maior, né? Então, por quê? Porque ele não tem uma identidade, ele não sabe quem ele é em Deus, né? Então a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ocupar, para que essas pessoas possam ser influenciadas por nós e entender quem elas são, né? Ela é muito mais do que isso. E eu estava pensando um pouco sobre isso, era isso que a gente estava falando, que era a frase que eu estava no coração. Semana passada eu estava meditando e eu estava pensando muito nisso. À medida que eu conheço quem eu sou, maior é a minha expressão de Deus no mundo. Repete isso para nós. À medida que eu conheço quem eu realmente sou em Deus, maior é a expressão de Deus que eu deixo no mundo, maior é a minha influência. Anota isso aí que é forte, hein? Pega essa revelação. Então eu comecei a pensar nisso. Aí eu falei assim, cara, quantas vezes na vida, né, eu pergunto que time que eu torço, né, o que eu quero fazer da vida, mas quantas vezes eu perguntei isso de forma sincera, quem que eu sou? Cara, você já se olhou no espelho e parou e falou assim, cara, quem que eu sou? Por que eu estou aqui? Eu acordei hoje e tal, pra quê? Sabe essas perguntas que deixam a gente meio... Você fica até meio agitado e fala, não, vou parar de falar disso. Sabe, se olhar no espelho e falar assim, cara, quem que eu sou? Sou acima do peso, mas não muito. Então, assim, será que Deus tem alguém para mim? Sabe essas... E começar a entender quem que a gente é. No momento que a gente começa a entender qual que é a nossa identidade, cara, você é filho, você é amado. À medida que você começa a entender mais isso, maior é a sua expressão de Deus no mundo, né? E aí quem que eu sou sempre vai passar por 3 pilares, que é a minha identidade, que é aquilo que Deus fala sobre mim, o meu chamado, que é aquilo que eu tenho que fazer na terra, e o meu propósito, que é aquilo, por que eu faço aquilo que eu faço. Nossa. A gente tem que ter esses 3 pilares bem definidos, né? E só para eu não me alongar muito, eu estava pensando sobre isso, e aí eu estava lendo uma passagem que está lá, uma passagem bem conhecida que está lá em, eu até anotei aqui, está em Mateus 16, de 13 a 20, né, que Jesus ele chega, ele está ali com os discípulos dele, aí ele fala assim, quem que as pessoas aí na cidade, aí na praça está falando que eu sou? Né, ele está fazendo uma pesquisinha de mercado ali para ver se a galera está entendendo o que ele está fazendo aqui na terra, né? Aí a galera fala assim, uns está falando que você é Elias, outro fala que você é João Batista, uns fala que é um profeta qualquer, tem gente falando, tá, mas isso não me interessa tanto. E vocês que estão andando comigo todos os dias, ou seja, intimidade, quem que vocês falam que eu sou? Aí Pedro vira e fala, você é o Cristo. Pedro tem uma revelação genuína através da intimidade sobre quem que é Deus. Fala, não, peraí, você não é um profeta qualquer, você é o Cristo, aquele que vai vir para nos salvar. Ou seja, através da intimidade, conhecendo quem que é, ele tem uma revelação de quem que é Deus. Deus fala, Pedro, Simão, filho de Jonas, né? Feliz é você, porque quem te revelou isso foi o Espírito. Você está certo, você me conheceu um pouco além do que as pessoas lá fora. Então por isso eu falo quem que você é. Você é Pedro, você não é Simão, você é Pedro. Ou seja, ele revelou a identidade dele. E sobre essa rocha, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Ele deu um chamado para ele. Você tem um chamado de edificar a minha igreja. E as portas do Hades, a porta do inferno não vai prevalecer. Ou seja, esse é o seu propósito.
Entendeu? Então, quando eu vou conhecendo, quanto maior a minha revelação de quem Deus é, mais eu me conheço. Eu tenho a minha identidade estabelecida, eu tenho o meu chamado e eu tenho o meu propósito. E às vezes a gente está se debatendo: será que é para eu ser pastor ou eu ser advogado? Sabe, a gente fica com umas questões muito menores, sendo que é só a gente conhecer quem Deus é. Entendeu? E isso é fortíssimo. E tem uma pergunta aqui também que colocaram no Alive Livre, no Instagram do Alive Livre, perguntando: é possível influenciar e não ser influenciado? Mas por que muita gente se perde no processo? Sim, é possível influenciar e não ser influenciado. Existem vários exemplos. Agora, por que tem gente que se perde no processo? Porque não sabe sua identidade. Não sabe sua identidade, tem sua identidade distorcida. E aí, quando entra naquele ambiente onde deveria influenciar com os princípios e valores do reino, nem ele conhece os princípios e valores do reino. Você entendeu? Nem ele sabe. Cara, primeira coisa, a Live Livre, se queremos nos mover em causas, primeiro, conheça a tua Bíblia. Acredite no que tua Bíblia diz. Sabe por quê? Tem gente que fica discutindo coisas tão bestas em base de achismos, mas ou a pessoa não conhece a Bíblia, ou ela não acredita na Bíblia. Porque tem questões que são tão claras, tem questões que são tão objetivas, que está escrito tão objetivo na palavra, e aí o camarada quer ficar entrando em discussão: mas será que é assim? Mas será que isso aqui é falta de amor? Mas será que... Não, gente, está na Bíblia, está na Bíblia. Sabe, então existem dois fenômenos hoje: uma geração que às vezes não gosta da Bíblia, não lê a Bíblia, e outra que até lê, mas não acredita em tudo que está nela. Fala assim: relativiza, né? Tem coisa que é para mim, tem coisa que não é para mim. Cara, minha opinião e a opinião dessa igreja, eu creio nos valores e princípios da palavra, da capa até a fitinha da Bíblia. Exato. Tudo. Então, ou a gente vive a Bíblia, ou a gente não vive. Então é por isso que muita gente se perde tentando influenciar. Porque o camarada tenta influenciar, mas ele vai tentar influenciar com o quê? Se ele não conhece dos princípios e valores dele. Eu gosto de uma frase do JB, que ele fala o seguinte: a gente gosta de falar que somos reis e sacerdotes, né? A palavra fala: somos reis e sacerdotes. Mas se dizemos que somos reis e sacerdotes, deveríamos então pelo menos saber os princípios e valores do palácio que nós estamos representando. Meu Deus. Então a gente tem que conhecer. Se a gente conhecer a Bíblia, conhecer quem Deus é, nele a gente vai entender nossa identidade, aí a gente não vai ser influenciado, a gente vai influenciar, né? Alguém colocou aqui também no Live Livre: estamos vivendo uma geração que entendeu a abundância do amor, porém esqueceu dos valores. Qual que é a grande questão? Não é que é abundância de amor e poucos valores. Isso aqui é resultado de uma geração que não entendeu o que é amor. Porque amor é carregado de valores e princípios. Não se separa uma coisa da outra. Quando eu falo de amor, amor não é passar a mão na cabeça. Porque quem passa a mão na cabeça, aplaude e diz que tudo é bonitinho e nada é errado, não ama coisa alguma. Porque quem ama confronta. Quem ama, quando vê que a pessoa está saindo dos valores, dos princípios, chama para perto, para reativar. E todos os valores e princípios da palavra de Deus não são regras por regras. Todos os valores e princípios da palavra de Deus são recheados de amor. Meu Deus. Então, quando a pessoa começa a falar: isso aqui isso aqui não serve para mim, não está entendendo. Tudo que Deus fala é para o nosso bem. Tudo que Deus fala não é para nos limitar, é porque Ele nos ama e isso nos fará amar mais a Ele. É tudo fruto do amor dele. É tudo fruto do amor dele. Isso então, só respondendo essa pergunta é sobre isso. E uma última pergunta que mandaram aqui: uma dica para sair da procrastinação e zona de conforto. É tudo isso que a gente falou. Quando eu leio minha palavra, a palavra de Deus, quando eu leio minha Bíblia, quando eu entendo os valores e princípios, e eu entendo o que eu tenho que fazer, e eu entendo minha identidade, eu não fico parado. Um senso de urgência toma conta do meu coração. Foi o que tomou conta do meu coração ao fazer essa série pro Alive Livre e falar: vamos para cima, vamos fazer alguma coisa. Quero migrar para um outro momento aqui da nossa conversa. A gente, algumas semanas atrás, há 3 semanas, você abordou especificamente os 7 montes. E eu quero, para a gente encerrar essa nossa conversa, fala um pouquinho, pastor, a respeito dessa visão dos 7 montes. E também, porque muitas vezes a gente pode ouvir a respeito o monte do governo, família, etc.
E às vezes isso parece distante da nossa realidade. Às vezes alguém que está aqui na Live Livre de 20 e poucos anos, começando a carreira, se encontrando na carreira, fala: como que o monte do governo conversa comigo? Como o monte da saúde, da educação, como isso dialoga comigo? Como se relaciona no meu dia a dia? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu vou começar aqui, eu vou jogar para o Lê, porque conversando com ele essa semana, ele falou algumas coisas que falaram muito comigo, inclusive a respeito de como os 7 montes que nós falamos é um como e não um porquê, né? Na verdade, essa visão das 7 montanhas, né, ou 7 montes, ou 7 esferas, fale como você quer falar, simplesmente tem essa visão dentro do teu coração, ela não é uma visão nova, né? Eu não vejo na Bíblia, a Bíblia falando sobre 7 montes e citando cada um, não. Mas eu vejo através do que Jesus fazia, e eu vejo através dos princípios e valores da palavra de Deus, o quanto é importante eu pensar sobre isso. Porque na verdade os 7 montes são uma representação de como nós nos organizamos como sociedade. Sim. E há muito tempo muitos pastores, homens e mulheres de Deus, têm falado sobre isso, sobre influenciarmos. Jesus fala sobre ocupação, a palavra de Deus fala sobre ocupação, só que ela fala sobre ocupar a terra. A palavra fala sobre estabelecer o reino de Deus nessa terra, tanto é que Jesus nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, que é a oração mais famosa que você conhece, e Jesus diz: assim na terra como é no céu, ou seja, vamos ocupar a terra com os princípios e valores do céu. E quando então nós nos deparamos com a terra, nós vamos percebendo que a sociedade, ela tem uma maneira de se organizar. Toda sociedade é composta por vários segmentos de atuação. Então, algumas pessoas entenderam que basicamente a nossa sociedade ela é composta por 7 segmentos. Mas quando falamos das 7 esferas, 7 montanhas, 7 montes, não quer dizer que existam apenas 7. Amém? Você consegue entender isso? É uma representação. É basicamente como eu vejo na palavra de Deus, quando João tem a revelação do céu, e ele fala que as ruas são como de ouro. Às vezes a gente fica achando que é o ouro mesmo, né? Cara, não sei se é ouro, mas João fala que é como de ouro. Uhum. Ele cita algo que ele viu e traz para uma realidade que ele conhecia. Quando a gente fala que a sociedade ela é dividida basicamente em 7 montes, nós não estamos frisando, não, então entra em parafuso aí, descobre qual que é o teu monte, porque você tem que estar em um desses 7 montes. E até para você que não assistiu as últimas mensagens, você pode olhar no YouTube, mas refrescando tua memória, nós falamos da igreja, família, governo, economia, educação e ciência, mídia e artes e entretenimento. São os 7 montes. Mas dentro deles existem várias outras ramificações. Existem várias segmentações na nossa sociedade. Isso aqui é apenas um modelo, um padrão que nós usamos para entender um pouco melhor como a nossa sociedade funciona. Agora, qual que é a grande questão nisso? E aqui eu quero até jogar para o Lê complementar. Os 7 montes não são o porquê da nossa existência. O porquê da nossa existência é um propósito único, que é o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Quando nós falamos de 7 montes, não é o porquê, é o como. Uhum. Eu tenho um propósito. Qual que é o meu propósito? Manifestar o reino de Deus. Agora, como eu vou manifestar o reino de Deus? Então, no como entra a minha área de atuação. Hoje, eu manifesto o reino de Deus através da igreja, que é hoje a minha área de atuação. Mas amanhã eu posso estar atuando em outra esfera, e dentro da minha esfera principal, que é a igreja, por exemplo, eu lido com famílias. Quantas famílias eu não atendo por semana? Ou seja, diretamente eu também estou tocando a esfera, o monte da família. Então, o que eu quero deixar bem frisado na cabeça do Alive Livre aqui, da nossa galera, para as próximas semanas, para tudo que a gente vai fazer, é que tudo isso que nós estamos falando não é o porquê da tua vida, não é o motivo da tua vida, é o como você vai fazer.
porque o principal porquê é estabelecer o reino de Deus, assim na terra como no céu. Uau. Se o Lê quiser completar aí. O cara falou tudo, né? E fala, terminar o quê, né? Mas eu acho que é bem isso, né? A gente não pode fazer disso uma pedra de tropeço, né? Porque às vezes o cara fica tão assim, nossa, não, mas então eu tenho um chamado para o governo, né? Ele acha que ele tem, talvez, não sei onde ele descobriu isso, no coração dele. Talvez é algo de fato de Deus, talvez não seja, né? Então assim, isso daí não pode ser motivo de crise. A nossa religião é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E levar o amor dele, manifestar o reino dele. É isso. Então assim, eu não vejo na Bíblia Davi em crise porque ele fala assim, nossa, eu sou chamado para o governo, eu vou ser rei um dia, eu fui ungido como rei. Ele fala, o que eu estou fazendo aqui no meio de ovelha? Né? Então ele fala assim, cara, eu entendo que vai ter uma fase que você é chamado para ser rei, mas esse não é o meu propósito. A minha vida, o propósito maior dela não é ser rei, porque se torna um propósito vazio, né? Aquilo lá que a gente ia falar de diminuir o propósito. Meu propósito é manifestar o reino de Deus, é fazer o bem para as pessoas, é ser um bom governante, né? Levar o amor de Deus, né? E esse é o propósito dele. Mas eu posso fazer isso cuidando de ovelha, eu posso fazer isso tocando uma harpa, eu posso fazer isso lutando guerra. Então quando ele não teve crise existencial porque ele não era rei, entende? Então assim, a gente entender que é só uma representação é fundamental, porque senão a gente vai começar, mas eu sou chamado para moda, mas eu não trabalho com isso, e aí eu vou ficar parado em casa orando? Não, você vai fazer o que é natural, porque essa é uma das grandes coisas, que a gente só quer fazer aquilo que é sobrenatural, né? Só que 95% do tempo a gente está fazendo coisas naturais. Então assim, a gente descobre o nosso propósito fazendo o que é natural. Pedro, o que ele estava fazendo quando Deus fala que, na época ele era Simão, que ele estava ali andando de boa, ajudando, aprendendo, meditando, né? Então acho que isso é importante. Não existe, né, que nem o Gi falou que ele aconselha famílias. No caso, ele está do lado de lá. Só que você tem que entender que o seu chamado também é constituir uma família. Então se você é o sacerdote da sua casa, e como homem falando, cara, se você não entender sobre família, não sei o que você está fazendo lá, né? Então assim, é importante, eu sou chamado para a esfera da igreja, mas você não discipula nem sua casa, né? Então assim, é meio contraditório algumas coisas. Então, eu tenho que saber sobre família, eu tenho que saber sobre igreja, eu tenho que saber sobre negócios, eu tenho que saber, por isso que a gente vê assim, tanta gente, a igreja é muito quantitativa. Quantas salvações teve? Aumentou o número de membros, então a igreja está fazendo o papel dela. Não, nem de perto. Quanta igreja aí que você conhece tem 100 mil pessoas num culto, 100 mil pessoas. Das 100 mil, 60 mil está endividado. Que influência que é essa, entendeu? Então a gente tem que aprender as áreas da sociedade, aí se você quiser chamar de esfera, de monte, do que quiser, mas entenda que o importante é você saber governar todas as áreas da sua vida, né? Seja na economia, nas suas economias tem gente que tem o dom, né? Um dom de generosidade. Deus estabeleceu aquela pessoa para levantar recursos. É um dom, é uma área que você vai atuar de forma mais direta. Mas todo mundo tem que lidar com dinheiro todo dia, ou senão você não vive. Então, eu tenho que saber minimamente como lidar com dinheiro. Então assim, entender de um modo geral. E entender os tempos de Deus para nossas vidas. Discernir os tempos, né? Talvez hoje a área de atuação, o como de Deus na tua vida é estabelecer o reino de Deus dentro de um determinado monte ou esfera da sociedade, mas talvez daqui a algum tempo será outro, né? Eu gosto muito do pastor Wagner, por exemplo, é um ótimo exemplo, um pastor da nossa equipe aqui. O pastor Wagner, durante toda a sua vida, dedicou a estabelecer o reino através, ou como, né? O como dele era através da esfera dos negócios, né? Com uma loja muito bem sucedida em Araçatuba, e pôde ser influência para muita gente, né? Através dos negócios. Hoje, cada dia mais ele está migrando o seu como para a igreja. Hoje ele atua com a ação social da nossa igreja, que é um projeto lindo, com as células da região amarela aqui, que é um projeto fantástico, e hoje ele está atuando em um como mais firme com a igreja, mas o porquê dele nunca mudou, o propósito dele nunca mudou, só o como ele fazia aquilo. Isso é muito interessante. Eu gostei muito disso, e eu acho que a gente está caminhando para o final. Eu quero fazer uma das últimas perguntas. A gente está falando aqui a respeito de ocupação, e na semana passada
a gente conversou um pouquinho aqui na Live Livre, como quando a gente olha para a história da igreja moderna, a gente percebe uma tendência nos avivamentos, que os avivamentos eles geralmente começam nas bases da sociedade e eles migram para o topo. E as reformas, por sua vez, geralmente elas começam no topo da sociedade e influenciam todo o restante. Então a gente consegue ver essa tendência de avivamento começando na base e a reforma, a ocupação começando nos topos da sociedade. E eu queria justamente perguntar para o Lê, discorre um pouquinho para nós a respeito disso, a respeito de como a ocupação, o porquê a ocupação ela começa não das bases da sociedade, mas dos topos, para então influenciar um todo. Discorre um pouquinho para nós a respeito disso. A questão, né, aquilo que a gente já falou, volta se for ver, é um assunto que ele sempre vai estar conectado uma coisa com a outra, mas é aquilo que a gente falou do próprio Netflix, né? Existe sempre uma porcentagem, né, da população, aí tem gente que fala 5%, tem gente que fala 8%, mas a questão não é se apegar a números, mas que existe uma parcela da sociedade que dita a tendência do restante, né? Então por isso que quando você vê uma modelo famosa usando um brinco, em questão de 15 dias 50% das meninas estão usando aquele brinco. Hoje são as youtubers, blogueira, Instagram, aquelas coisas. Então, né, cadê? Uma blogueira famosa, eu não sei o nome, mas você viu a fulana com aquele tênis da Fever? Nossa, tá. Aí você vê, tá todo mundo com aqueles sneakers andando pra lá e pra cá, umas borrachas desse tamanho. Não faz sentido, mas a fulana usou, entendeu? Então é sempre de cima para baixo. Então, se a gente quer influenciar a sociedade, a gente tem que estar em cima, né? Uhum. Então, por isso que você falou de avivamento. O avivamento ele sempre vai começar na base, mas a reforma sempre vai começar no topo. Então, essa é a questão, né? O avivamento ele pode permanecer ali embaixo, as igrejas avivadas, né? Só que se a gente quiser reformar ou entenda como transformar a sociedade, a gente vai ter que atingir o topo. Porque se o presidente não ditar, né, se pode ou não pode aborto, não adianta nada a gente ficar se estapeando aqui embaixo. Então, assim, por isso que a gente vai ter que chegar lá em cima. Se a gente não tiver uma base dentro da Câmara, e aí, eu não sou político, eu não preciso entender nada de política. Você tem que saber minimamente o que faz a Câmara dos Deputados e o que fazem os senadores. Você está elegendo os caras, você não sabe nem para que você está pagando os caras, eles são funcionários seus. Você não sabe para que você paga os caras. Você paga 150 mil por mês para o cara fazer algo que vai contra aquilo que você acredita. Então não faz sentido, né? Então você tem que saber o que é o legislativo, o que é o executivo, o que é o judiciário, por que o STF tem um viés esquerdista que é contra a igreja. Por isso que a gente bate tanto no STF e a gente tem que se posicionar contra. Por quê? Porque vai contra aquilo que é o meu propósito de vida, que é manifestar o reino e transformar a sociedade. Então a gente tem que saber, eu não sou chamado para política também. Eu não quero nunca entrar num gabinete, nem sei direito. Mas eu sei o que faz a Câmara, eu sei o que faz o Senado, eu sei o que faz o presidente. Sim. E é por isso que eu elejo pessoas que não necessariamente parecem gospels, cheios de amor, mas não, eu elejo pessoas que têm princípios parecidos com os meus. Sim. Pastor, eu quero levantar a última bola para você. Que a gente está falando que a ocupação, a reforma, ela não começa de baixo para cima, mas ela de cima para baixo. E às vezes essa realidade, esse fato, às vezes ele assusta quem está aqui. E eu quero que você encerra para nós esse tempo aqui falando o que você falaria para alguém que está aqui na Live Livre, o público da Live Livre, é o cara de 20 e poucos anos, está se encontrando na carreira, nós não estamos nos topos dos montes ainda, nós estamos caminhando para ir para lá. Eu quero que você nos instrua aqui no final. Como que a gente tem que encarar? Eu preciso projetar a minha vida para um dia chegar lá, chegar no topo, para eu então estabelecer o reino, uma reforma. O que você fala para nós a respeito disso? Eu começaria falando que todo o avivamento ele precisa vir com uma reforma depois dele. Então, se a gente quer uma reforma, a gente não quer viver apenas um avivamento que vai lotar as nossas igrejas, mas vai produzir reforma, a gente precisa entender tudo que foi falado nessa noite. E talvez esse seja um sentimento que venha a nós. Poxa, mas se começa do topo a reforma, e eu não estou no topo, né? Eu não sou hoje o maior empresário do Brasil. Eu não sou hoje um presidente, um governador. Eu não sou hoje um digital influencer. Eu não sou hoje um artista, um ator, uma atriz. Como
como que eu vou influenciar de alguma forma se eu não chegar lá? Primeiro, lembrem que o topo da sociedade, ele é composto, como a gente falou, de 5 a 8%. Então quer dizer, olhando para um auditório como esse, eu posso dizer certamente, nem todos aqui ocuparão os 8%. E a grande verdade é que nem todos aqui são chamados para ocupar os 8%. E isso não precisa ser uma crise na tua vida. Isso não precisa ser uma crise. Você não vai morrer infeliz porque você não alcançou a popularidade que você gostaria de alcançar. Tudo vai entrar na questão da tua identidade que o Leandro falou. Para que você nasceu? Deus te criou para estar entre os 8%? Se sim, corra para lá. Se não, corra para alcançar os de lá. Porque, por exemplo, nós falamos tanto sobre... Vou citar um camarada aqui. Quantos aqui conhecem o Billy Graham? Levanta a mão. Foi ou não foi um topo na esfera da igreja? Mas um dia alguém pregou o evangelho para o Billy Graham. Mas um dia alguém cuidou do coração daquele cara, e essa pessoa não estava nos 8%. Essa pessoa não ditou moda para ninguém, mas o Billy Graham ditou moda. O Lê citou o Kaká, né? Alguém que manifestou os princípios e valores do reino de Deus dentro dos esportes, e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Mas deixa eu te falar, ele está nos 8%, ele está no topo. Mas é aqueles que sustentaram ele em oração, e os pastores dele que talvez não estão no topo dos 8%, mas oraram com ele, abençoaram ele, ajudaram ele, instruíram ele. Então, a palavra que eu poderia deixar para a gente terminar esse tempo nosso aqui é: entenda em Deus se você deve ocupar os 8% ou não. Se for para você ocupar, corre para lá, entenda os tempos de Deus, e o próprio Deus vai te colocar lá. Mas se não é para estar lá, não precisa ficar em crise. Simplesmente abençoe a todos à tua volta, porque talvez alguém na tua volta vai ser o próximo Neymar, vai ser o próximo juiz do STF, o próximo ministro do STF, vai ser o próximo presidente da República. Gente, nós temos hoje um presidente da República que nasceu aqui do lado, nasceu aqui na nossa região. Às vezes a gente acha que é uns negócios tão distantes, mas você já imaginou que daqui a alguns anos, um presidente da República que pode estar assumindo, pode ser alguém que estava do teu lado aqui sentado, alguém que estava sentado do lado de você na tua faculdade? Já parou para pensar nisso? E aí você pode ter sido alguém que foi usado para inserir princípios e valores dentro do coração desse camarada, e daqui 20 anos, quando esse camarada for presidente da República, ele vai ser usado por Deus através dos princípios e valores que você não negligenciou, que você não negociou e que você colocou no coração dele. Uau, sensacional. Então entenda para onde Deus te chamou. Se foi para os outros 8%, corre para lá. Se não foi, simplesmente manifeste Jesus por onde você passar. Simplesmente manifeste Jesus por onde você andar, porque você não sabe se talvez você está andando na tua faculdade, na tua igreja, na tua família, com o próximo presidente, com o próximo Neymar, com a próxima blogueira famosa, com o próximo juiz, com sei lá, o próximo empreendedor de sucesso do Brasil. Você não sabe. Então simplesmente manifeste Jesus. Simplesmente manifeste Jesus. Amém? Amém. Fica de pé no teu lugar que nós já vamos encerrar. Você foi abençoado? Eu quero já deixar obrigado, Bola, obrigado, Lê. A galera do louvor já pode entrar, que a gente vai orar para encerrar. Eu quero já deixar com você aqui já um gostinho do que nós vamos falar nos próximos sábados. Por isso eu quero que você traga a galera, sabe? De verdade. Tá valendo a pena, pessoal? Tá valendo a pena para você tudo isso que a gente está falando? Então, se tá, traga outras pessoas que precisam também receber dessas palavras. E já adiantando um pouquinho do que a gente está fazendo, nós estamos estruturando um projeto. E esse projeto visa colocar no coração do Alive Livre a paixão por implantar o reino de Deus na nossa sociedade. O nosso projeto que nós vamos estar lançando nas próximas semanas, aqui dentro do Alive Livre,
nós vamos ter alguns grupos de interesses dentro do Alive Livre, baseado nas 7 montanhas, baseado nas 7 esferas. E todos os sábados você vai se reunir com pessoas do mesmo grupo que você, com pessoas do mesmo monte que você serve hoje. E o objetivo vai ser você se conectar, você fazer networking, você conversar. Mas nós não vamos parar por aí. Deus está colocando no meu coração. Imagina a galera aqui que sonha com a área dos negócios, se reunindo todo sábado, e de repente você encontrando o seu próximo sócio aqui dentro. E aí de repente Deus vai movendo tantas coisas no seu coração, que o grupo de negócios do Alive Livre daqui a alguns anos vai fazer projetos para impactar e abençoar essa cidade através de grandes empresas que vão surgir aqui dentro. Sabe, Deus está colocando no meu coração a galera da área da saúde se reunindo todo sábado aqui. E o dia que não tiver assunto para vocês conversarem, vocês vão orar pela saúde do Brasil. E imagine vocês da área da saúde montando projetos para que a turma da saúde, do Alive Livre, uma vez por semana, doe algumas horas do seu tempo, fazendo atendimentos na cidade, abençoando a cidade através da área da saúde, do que Deus colocou no teu coração, e vocês sendo usados como instrumentos de Deus para tantas coisas. Imagine tantas coisas que não podem surgir. Eu fico imaginando outros nichos crescendo, Deus levantando grandes construtores, engenheiros aqui dentro do Alive Livre, e daqui a alguns anos, dentro do Alive Livre, nós juntando algumas construtoras para construir casas para quem não tem casa em Araçatuba, e nós vamos doar essas casas, e nós vamos não simplesmente ficar pregando sobre influência, mas nós vamos sair da nossa cadeira e vamos influenciar de verdade. Se prepara, algo novo está vindo. Algo novo está vindo. O meu objetivo é que você possa chamar a galera da tua faculdade. O meu objetivo é que você possa chegar na tua faculdade e falar: mano, talvez você sempre teve uma impressão errada sobre a igreja, mas lá na minha igreja, lá de sábado, velho, tem um grupo que ora pelo nosso curso de publicidade e propaganda. Tem uma galera que ora pelo nosso curso de direito. Tem uma galera que ora pelo nosso curso de medicina. E assim, lá você vai poder encontrar a galera que fala a mesma língua que a gente, galera que está sofrendo com TCC, sofrendo com prova, sofrendo com trabalho, sofrendo com aula EAD, igual você está sofrendo, igual eu estou sofrendo. Talvez lá a gente possa ouvir a dor um do outro e a gente vai se aliviar orando, buscando a Deus. Uau! Gente, você consegue entender onde que a gente pode chegar? Você consegue entender onde que a gente pode ir? As mensagens dessa série estão já disponíveis no nosso YouTube. Eu de você sempre ouvia. Vai lá no YouTube, playlist, Nossa Causa. Sempre ouvia para relembrar. Esse bate-papo também vai estar disponível ainda essa semana no nosso canal. Você pode ouvir de novo. E nas próximas semanas nós vamos aquecer o nosso coração para esse projeto. E logo, logo estaremos anunciando oficialmente o nosso projeto. Serão as nossas tribos. E de tribos em tribos, de grupos em grupos de interesses, nós iremos influenciar Araçatuba, a nossa região e a nação brasileira para o Senhor Jesus. Se você está comigo nessa, eu queria que você fizesse uma oração para a gente encerrar esse culto aqui. Sabe, me ajude. Eu sei que a gente já passou do horário hoje, me perdoa, mas é só hoje, prometo. Eu preciso falar com vocês que estão aqui hoje. Eu estou com muita expectativa, eu tenho muita certeza que esse projeto vai ser a virada de chave do Alive Livre. Porque muitas pessoas eu já ouvi falando: porque sei lá, parece que a galera do Livre parece que está meio morto. Quem já ouviu isso? Vou ser sincero. Mas eu tomei um posicionamento, eu não vou ficar chorando não. Porque quem faz o ambiente somos nós. Então eu decidi, falei: Deus, se tiver um ambiente morto é porque nós estamos mortos. E nós não estamos mortos, nós estamos vivos. E eu já pensei várias coisas, sabe, pra gente delimitar, porque eu sei que
Eu sei que é complicado você chegar num ambiente como esse para 2.000 pessoas aqui, e a gente está num grupo mais reduzido. Mas eu já falei para a galera, aborta a missão de colocar qualquer coisa para delimitar, porque com esse projeto novo nós vamos encher aqui de sábado também. Porque nós não vamos jogar contra o nosso time, nós vamos jogar a favor. E a gente vai chegar para todo mundo e falar assim: mano, você não tá entendendo o que está acontecendo no Alive Livre. Uma nova causa a gente abraçou e um negócio diferente começou. Porque muitos falam que essa idade é a idade mais complicada do Alive Livre. Eu falo, eu discordo. É a idade que a gente tem mais potencial para atingir as universidades da nossa cidade. Eu creio que com esse projeto novo, nós vamos encher aqui de jovens universitários, que não vão se perder na faculdade, que não vão se perder na Toledo, na Unip, Salesiano, Facfea, o CESP, o Nesp. Todos os campos de Araçatuba serão abençoados através do Alive Livre e dos projetos que nós estaremos realizando. Todos os campos universitários dessa cidade serão alcançados através do poder de Jesus em nós. Cara, eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa. Eu queria que você gerasse essa expectativa junto comigo. Nós vamos alcançar. Eu sei que tem gente aqui de todo tipo. Semana passada tinha o Euler está aqui hoje? Não sei se ele veio hoje. Euler, você está aí? Acho que ele não veio hoje, tem jogo amanhã. Jogador profissional do time da nossa cidade que recomeçou, estava aqui semana passada. Já temos atletas aqui, temos profissionais de direito, profissionais de engenharia, profissionais de medicina. Cara, Deus está trazendo todo tipo de gente para cá, sabe por quê? Porque a gente vai influenciar tudo e todos. Nós vamos levar o reino de Jesus para as pessoas, porque é tudo para a glória dele. Gera isso no teu coração, gera essa expectativa. Vamos juntos, porque Deus tem muito mais para nós, amém? Erga suas mãos, busque o Senhor, e eu vou encerrar esse tempo aqui orando. Papai, tudo é para a tua glória, Pai. Tudo é para o Senhor. Tudo vem de ti, tudo volta para ti. Pai, eu já coloco diante do Senhor esse projeto das tribes do Alive Livre, Pai. Já coloco diante do Senhor esses projetos que estamos sonhando, Pai, e que daqui a alguns anos possamos ver os frutos, porque sabemos que pessoas falando a mesma coisa em unidade serão usados, Pai, para transformar realidades, Pai. Usa-nos, Pai, em qualquer lugar. Usa-nos, Pai, em qualquer lugar. Serviremos, Pai, em qualquer lugar, independente de onde o Senhor nos colocou, porque há um propósito maior que queima dentro de nós, Pai. Há um propósito maior que queima dentro de nós. E, Pai, não é sobre o como, é sobre o porquê. E dentro do nosso porquê, Pai, iremos mergulhar. E não importa o como, não importa onde o Senhor quer que estejamos, iremos fazer de todo o coração, iremos fazer com o coração cheio, porque o Senhor tem prioridade em nossas vidas. O Senhor é o primeiro. O Senhor é tudo que precisamos para continuar. Sabe, nós pedimos, coloca o nosso nome nessa grande história que o Senhor está escrevendo. Coloca o nosso nome, Pai, em tudo que o Senhor está fazendo. Queremos participar, queremos crescer, Pai, viver tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te agradecemos por essa noite, já profetizando o que viveremos e o que estaremos fazendo contigo. Que o Senhor nos use, Pai, que seja em nós e através de nós. Te amamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fará. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus. Deus te abençoe, tamo junto, até amanhã nas celebrações da nossa igreja.